Então vou começar alguns vídeos sobre resolução de problemas, apresentando vários problemas aqui de matemática, e essas apresentações vão ter alguma frequência, né? Talvez um por semana. Então vamos começar com esse problema aqui que eu encontrei no livro Aprendendo a Inteligência, do professor Pierluigi Piazzi, né? Sobre um professor de história que falou para o professor de matemática que tinha 3 filhas e perguntou qual era a idade de cada uma. E aí o matemático pediu mais dados, né? Faltavam dados para ele resolver o problema. Aí o professor de história falou que o produto, né, multiplicando a idade das 3, o produto é 36. Ainda faltavam dados, né? E aí a soma das idades era igual ao número daquela casa. E bom, então a gente que está escutando a história não fica sabendo o número da casa, mas os dois sabiam, né? O professor de matemática continuou falando que faltavam dados. E aí o professor de história afirmou que a mais velha tocava piano. E isso foi o suficiente para o professor de matemática resolver o problema. Então, como é que a gente resolve um problema desse tipo? Então, primeiro, a gente vai enumerar os dados iniciais. O professor de história tem 3 filhas, o produto das idades é 36, a soma das idades é o número de uma determinada casa e a mais velha toca piano. Então as informações do matemático também são relevantes. É o dado do problema o fato de que 1, 2 e 3 não são suficientes para se obter uma solução, para se determinar a idade das filhas do professor de história, né? Então os 3 primeiros dados não são suficientes. Então a gente começa dando nome às idades: x, y, z. Z é a idade da mais velha, né? E x é da mais nova. O produto é 36. Eles são números naturais, né? Então aqui x, y, z igual a 36, igual a 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Então as possibilidades são essas aqui, né? Começando pela maior idade possível para a mais velha, 36. Aí as outras duas só tem uma opção. 18 também, só uma opção. 9 anos para mais velha já nos dá 2 opções, né? As outras duas têm 4 e 1 ou 2 e 2. 6 também, né? As outras duas têm 6 e 1 ou 2 e 3. Se a mais velha tiver 4, as outras duas só podem ter 3 e 3, né? Claro que uma delas, você poderia dizer, uma delas pode ter 9, mas aí ela seria mais velha, a gente cairia num desses casos aqui. A soma é o número de uma determinada casa e não é suficiente para determinar as idades, então vamos olhar a soma em cada caso. Aqui eu botei a soma ao lado: 38, 21, 14, 13, 13, 11, 10. Então a gente vê que se o número da casa não foi suficiente para determinar as idades, é porque o número da casa era o número 13. Ele está relacionado a 2 possibilidades: 2, 2 e 9, 1, 6 e 6. Então a gente descobriu o número da casa, 13. A mais velha toca piano. Bom, piano aqui não significa nada, né? Não ajuda a determinar a idade. Mas aqui, das 2 opções, cuja soma é 13, essa aqui
né? A primeira, 229, você tem uma filha mais velha. Na segunda não tem, né? Você tem duas filhas com 6 anos de idade e uma mais nova, com 1 ano. Então a resposta é 2, 2 e 9. Continuando, é importante a gente fazer uma generalização. A gente pode entender como é que os dados determinam as possibilidades, né? A partir de exemplos mais simples. Se o produto fosse um número primo, P, a menção desse número seria suficiente para resolver. A única opção com produto P seria 1, 1 e P. Se fosse produto de dois primos P e Q, e P e Q podendo ser iguais, né? Isso é importante. O produto não seria suficiente para resolver o problema, porque a gente teria duas opções: 1, 1 e P vezes Q, ou 1, 1, 1, P e Q. Teríamos dois trios aqui de idades possíveis. Mas nesse caso, o produto e a soma, essas duas informações seriam suficientes, né? Por quê? Aqui a gente tem o produto igual a PQ, a soma em vermelho, né? 1, 1, P vezes Q, a soma dá 2 mais P vezes Q. No segundo caso, 1, P e Q, a soma dá 1 mais P mais Q. E a gente vê que essa segunda soma aqui é sempre menor que a primeira. Por quê? Porque o P é primo, então é maior ou igual a 2. E vamos dizer que o Q é o maior deles. Então o Q é maior ou igual a P. Podendo ser iguais, né? Então nós temos 1 mais P mais Q é menor que 1 mais 2Q, porque o P é menor ou igual a Q. 1 mais 2Q é menor ou igual a 1 mais P vezes Q, porque o P é maior ou igual a 2. Isso aqui é menor que 2 mais P vezes Q. Então a gente vê que a soma das idades diferencia os dois casos. Então, se o produto das idades fosse um primo vezes o outro, seria mais fácil. Precisaríamos de menos dados do que o caso do livro. O caso do livro apresenta 36, que é 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. E é distinto dos dois anteriores. Aqui, o número de primos, de fatores primos de 36 é 4. Mesmo você tendo 2 iguais aqui, 2 iguais aqui. Então o número de possibilidades aumenta muito. Então você tem trios cujo produto é 36 e a soma é 13. Então você tem possibilidades que não são distintas, sabendo o produto e a soma. Então esses dois dados não são suficientes para resolver o problema sozinhos, né? 2 vezes 2 vezes 9 é igual a 36, assim como 1 vezes 6 vezes 6, e a soma desses fatores é 13, né? Então assim a gente encerra esse vídeo. Então, se você gostou, compartilhe, e eu vou apresentar nos próximos dias mais casos de resoluções de problemas.